que eu ouvi lá em Londres dos bispos, que o apóstolo pregava lá. Ela me explicou algumas coisas também, só que eu não vou explicar aqui hoje, sobre a realeza, né, como funcionava, o porquê de todo aquele trama, né, aquele drama da princesa com ela e tal. Então, tudo tem uma explicação, gente. Tudo tem uma explicação. Mas é maravilhoso. Nós sabemos que a Rainha Elizabeth ela foi curada de câncer, né, amor? Foi ela, né, Benzão, que foi curada de câncer? Foi essa rainha que foi curada de câncer, né? Essa Rainha Elizabeth II foi curada de câncer através da oração de um homem de Deus brasileiro, Manuel de Melo. Vocês sabiam disso? E aí ela ajudou ele depois na construção da igreja, né? Foi o que nós ouvimos. E foi muita bênção. E o conselheiro espiritual dela era Billy Graham. Então, o que mais pode se esperar, né? Então, uma mulher de Deus, nós cremos em nome de Jesus, que deixou um legado aí que vai permanecer vivo em nome de Jesus, amém? Mas o importante é que ela está com Jesus, né? E essa frase dela nos mostra que ela era crente no senhorio do Senhor Jesus. Porque crente até o diabo é. Agora, crer no senhorio do Senhor Jesus é que é o complicado, porque o diabo não fala Senhor, o diabo não fala Jesus. Então, quando nós temos espiritualmente algo para discernir, preste bem atenção. Até eu estava ali, hoje eu estava orando, e aí foi uma retrospectiva, né, aqui de tudo que o Senhor está fazendo, e me veio uma alegria tão grande, me veio uma gratidão tão gostosa, um sentimento de gratidão tão boa. Posso ouvir um amém? Porque eu já ensinei aqui na igreja, não fique pensando naquilo que você não tem, fique pensando no que você já tem. Não fique pensando no que Deus não fez, fique pensando no que Ele já fez. Posso ouvir um amém? Porque aí Ele vai fazer cada vez mais. Quanto mais você pensar no que não há, menos haverá. Porque aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, que fala que não tem, até o que ele tem vai ser tirado. O próprio Senhor Jesus falou, você tem que mudar a sua mentalidade. Posso ouvir um amém? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ela falando da preocupação dela na área econômica, que estava uma pessoa muito segura assim, economicamente, e ela teve um problema e, de repente, um dinheiro... Teve que tirar um dinheiro de onde ela não esperava para colocar em outro lugar. E ela estava desesperada. E eu falei assim, o que está acontecendo? Não, mas veja bem, você está passando fome? Você está sem dinheiro? Não, eu tenho dinheiro guardado. Eu falei assim, mas por que você está desesperada, então? Mas é porque eu tive que mexer naquilo. Eu falei assim, pois é, isso é que é o segredo. Não ter o medo de não ter. Posso ouvir um amém? Tem pessoas que têm, mas têm medo de não ter, porque a lembrança de escassez é muito forte do passado. Então, essa pessoa, por mais que ela tenha, se ela conseguiu juntar 30 mil, ela vai querer juntar o dobro. Juntou o dobro, ela vai querer juntar mais. Então, ela vive em função de juntar uma ferramenta que é do Todo-Poderoso. E aí se esquece da verdadeira motivação. Se esquece, você que veio aqui, porque está precisando da ferramenta dinheiro, quero sugerir algo para você. Você vai ser ministrado daqui a pouquinho sobre isso. Mas quanto mais desprendido e desprendida você for dessa ferramenta, mais você vai ter ela. Quanto mais você quiser ela, meça agora, meça o quanto você quer essa ferramenta e o quanto você quer o Senhor. Mede agora. Cada um, dentro de si, comece a medir agora o quanto você quer essa ferramenta e o quanto você quer o Senhor. O quanto você confia que você tem que ter essa ferramenta e o quanto você confia que o dono da ferramenta vai te dar sempre que você precisar. É diferente, né? Sabe por quê? Por causa de algo que a pastora Sueli falou, senhorio. Nós muitas vezes estamos dentro da igreja e o Senhor Jesus não é o nosso Senhor. Nosso Senhor é dono. Senhorio é dono. Dono. Posso ouvir um amém?
Eu hoje posso dizer que eu sou filha, que eu me sinto filha. À tarde a gente vai ter uma ministração especial com algumas mulheres aqui que estão passando por um processo muito bom, hein? De filiação. Mas eu me sinto. Eu acordei hoje com dor na garganta, não tenho amígdala, como é que eu posso ter dor na garganta, né? Eu falei assim, olha, agora que eu vou louvar. Aí gritei, louvei, falei, Senhor, a minha voz é para te adorar. Posso ouvir um amém? A minha voz é para te adorar. O meu estômago, Senhor, é para te dar louvor. O meu rim é para te dar louvor. A minha perna é para te dar louvor. Tudo que eu tenho é para adorar ao Senhor Jesus, que é Senhor da minha vida. Ele é Senhor da minha vida. Quando alguém se aproxima de um rei, fala o quê? Vossa Majestade. Se aproxima do presidente, Vossa Excelência. Eles têm um título que conota a autoridade deles. E o do nosso Senhor Deus e Jesus é a palavra Sir, Senhor, dono. Posso ouvir um amém? Por isso que aí eu fui, porque eu já fui desde criança, eu já fui ensinada a falar Senhor com os mais velhos, né? Porque meu pai e minha mãe sempre se falava você com eles. Nossa. Como é que é? Senhor, até hoje eu não consigo conversar com a minha mãe e falar, benção, mãe. Ela está brava comigo e dizer, benção, mãe. Deus te abençoe. Mas ela me abençoa. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque eu sei a importância dessa bênção, eu sei a importância desse senhorio. Aí, só para dar o tempinho do apóstolo vir, eu quero que você abra em Gênesis 2, por favor. Nós estamos estudando a Bíblia no discipulado online, o Israel está dando discipulado aí, está uma bênção. Hã? Não entendi, filho. O apóstolo vai ministrar para a igreja na América, então ele não vai vir para cá, tá certo. Nosso apóstolo está ministrando aqui e está ministrando lá simultaneamente. Então hoje ele vai ministrar e vai pregar lá na igreja da América, vem? Do pastor Ted. Então, diz assim o capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Foram feitos, foram encerrados a criação. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Posso ouvir um amém? E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque ele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Versículo 4 agora. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. A partir daqui, a partir do versículo 4, até praticamente o final, até o versículo mais ou menos 9, está escrito, o Senhor Deus fez. O Senhor Deus fez assim. O Senhor Deus, por que não lá no primeiro versículo não estava Senhor Deus? Porque fez Deus e viu que era bom. Porque você só é senhor de algo quando você acaba de criá-lo. Você só é senhor de algo quando você terminou aquele algo. Quando a autoridade sobre aquele algo está sobre você. Por isso que a nossa vida não pode ficar nada em aberto. Tem que os ciclos se fecharem, porque a partir do momento que os ciclos se fecham, você se torna senhor sobre aquilo. Posso ouvir um amém? Então, o Senhor Deus. Agora vamos lá para o capítulo 3. Você vai ver aqui no versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 9 fala assim, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e toda boa comida. E a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Amém? Então, até o versículo 9, do 4 ao 9, que é após terminar toda a criação, a palavra nos ensina a chamar de Senhor. A criação foi criada por quem? Deus. E o homem e a mulher? Deus. Então, ele é o nosso Senhor. Posso ouvir um amém?
Mas aqui, no capítulo 3 agora, vamos lá, capítulo 3. No capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, né? Do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis e nem dele tocareis, para que não morrais. O que você viu de diferente aqui? A serpente lançou sobre a mulher uma fala. Vamos lá de novo, para você prestar atenção. No versículo 1 diz: o Senhor Deus, alimárias do campo, fala da serpente que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse. A serpente tirou a palavra Senhor quando falou com a mulher. Por quê? Porque o senhorio não estava sobre Satanás. Só que o problema não foi esse. O problema foi que a mulher também falou Deus. Ela não falou Senhor. Vamos lá. No versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. A mulher falou sem falar o Senhor Deus. A mulher assimilou o não senhorio do Senhor Deus sobre ela. E isso ela influenciou também a Adão. Não estou falando aqui sobre mulher ou homem, o que eu estou falando é sobre o ser humano. Senhor é Senhor. A partir do momento, e eu dou um alerta aqui até para os pais, ensine seus filhos sobre o senhorio. Posso ouvir um amém? Porque os pais jovens não gostam, né, de falar Senhor, 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 mas a partir do momento que você for ministrar sobre o seu filho, sua filha, sobre o senhorio do Senhor Jesus, ele vai ter dificuldade inconsciente de entender isso. Até hoje, o meu filho mais velho, o Israel, ele gosta de mostrar que não depende de mim para nada, porque isso é psicológico, né? Então ele fala você. Eu falo o quê? Ainda que você não dependa, eu continuo sendo senhora. Seu pai continua sendo senhor. E principalmente porque você está debaixo da nossa cobertura da igreja. Eu falo isso para ele, não falou, Norinha? Não pode, né, falar você para os pais. Porque a primeira coisa que a criança aprende é respeito aos pais. Para depois ela aprender a respeitar a Deus como Senhor da sua vida. Então, é algo que você precisa, e você que vai orar, se refira ao Senhor como Senhor, não se refira a Deus, Jesus. Eu não consigo falar, Jesus, aí colega, Ele é Senhor da sua vida. Se você estivesse falando com o presidente da República, você não falava, ô Bolsonaro. É verdade ou não é? Senhor presidente, abre a sua mente e veja o que o inimigo faz com você, o que o inimigo estabelece com você e que você depois tem dificuldade de entender o que Deus quer fazer na sua vida. Se Ele não for Senhor da sua vida, você vai acabar perdendo coisas preciosas, como Adão e Eva perderam. Posso ouvir um amém? E no governo do Espírito Santo, a primeira coisa que ele vai nos ensinar é o senhorio do Senhor Jesus. É esse senhorio. Começa em casa. Começa em casa. Posso ouvir um amém? Essa semana eu fiquei assim, escandalizada. Eu vi uma pessoa que até já frequentou a nossa igreja, hoje é uma ministra, tirou uma foto beijando na boca do filhinho dela. Não, acho que era a filha. Filha. Que já é uma adolescente, né? Já é uma jovem. Agora, como é que essa mulher depois vai ficar reclamando que a filha tem outros pensamentos? Porque é normal.
Gente, nós temos que ter princípios e valores inegociáveis. Posso ouvir um amém? Beijo na boca para o brasileiro é sinal de intimidade sexual. Não adianta você querer mudar isso. Beijo na boca para o brasileiro, para os esquimó é o nariz. Beijo na boca para eles não é símbolo de intimidade sexual, mas para o brasileiro é. Posso ouvir um amém? E você está implantando na cabeça, você que está me assistindo aí, que é pai, que é mãe. Gente, pai beijar na boca do filho. Infelizmente. Agora, por quê? Porque na América, porque lá pode não ser símbolo de sexualidade, mas aqui é. Posso ouvir um amém? E não adianta querer mudar isso. É cultural, abre a sua mente, abre a sua cabeça, quer ser tão moderno, quer estar tanto na mídia, quer estar tanto na internet, que faz besteira, está estragando a sua família. Depois não venha chorar. O Senhor Jesus é Senhor da nossa vida. Princípios e valores que o Senhor estabelece a partir do momento que você aceita Ele como seu Senhor. A Bíblia é o nosso norte de princípios e valores. São inegociáveis. Posso ouvir um amém? São inegociáveis. Seja moderno, sem denegrir valores e princípios bíblicos que foram implantados por seu papai e sua mamãe que tentaram fazer isso. E Deus está falando com pessoas aqui. E não adianta. E se você está achando ruim, é porque você está debaixo do espírito da orfandade, que se rebela contra a autoridade. A Bíblia é autoridade espiritual sobre a nossa vida. E a cultura do seu país é o que vai estar te dando o norte do que está falando aqui na Bíblia. No nosso país, algumas coisas são, sim, símbolos de intimidade e de sexualidade. E não adianta depois a mãe e o pai vir reclamar. Você estabeleceu isso. Posso ouvir um amém? Então, abra a sua mente, para de ficar querendo ficar na mídia social, aparecendo, modernice. Esse modernismo nada mais é do que orfandade na sua vida. Você quer aparecer de alguma forma. Mas eu não vou pregar hoje, mas eu queria deixar isso aqui para você. A importância de você ensinar as crianças a falar Senhor e Senhora. Porque se o seu filho for falar com o presidente da República, como é que ele vai falar? Como você vai falar para ele falar? Olha só, hein? Como é que você vai falar? Filho, quando você for falar com o presidente, não fala Bolsonaro, fala Senhor Presidente. Hipócrita. Você está sendo hipócrita. Seu filho e sua filha, seus netos não vão respeitar você porque você está sendo hipócrita. Senhor Jesus, Ele é Senhor da sua vida. Comece isso mudando o seu jeito de tratar as pessoas que são importantes na sua vida. Seu pai, sua mãe, seu pastor, sua pastora. Até o médico você chama de Senhor, quando está com medo dele. Quando está com medo do médico, fala, doutor, o senhor... Eu estou mentindo, gente. Hipócrita, você é hipócrita. Muda essa hipocrisia dentro de você. O seu professor de jiu-jitsu, como é que você chama ele? Mestre. Senhor. Larga de ser hipócrita. O Senhor Jesus é Senhor das nossas vidas. Se você não estabelecer isso dentro da sua casa, não venha exigir da igreja e não venha exigir da escola. Não seja hipócrita.